Fala galerinha do Me Salva, tudo certo? Bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de integrais triplas. Nessa aula nós veremos as propriedades das integrais triplas e também no final dela veremos um exemplinho para nos familiarizarmos mais ainda com a tal da integral tripla, beleza? Vamos lá então. Bom, as propriedades são bem simples, nada diferente do que a gente aprendeu nas integrais simples e nas integrais duplas. Bom, aqui tem a integral tripla de um sólido G. Ela é dada pela função função de x, y e z, e multiplicada por uma constante, vezes o seu diferencial de volume, beleza? Bom, o que tu pode fazer aqui? Tu pode passar essa constante para fora da tua integral, fazendo com que essa integral tripla aqui seja dita por a vezes, aí sim, a integral do teu sólido G, da tua função que depende de x, de y e de z, vezes o teu diferencial de volume. Bem simples. Bom, vamos para a segunda propriedade então. Aqui, ó, quando a tua função que descreve, por exemplo, a densidade do teu sólido G é dada por duas funções, a soma ou a subtração de duas funções, tu pode fazer que nem tu fazia com as integrais simples. Dividir isso aqui em duas integrais triplas, dessa forma aqui, ó. Dessa forma ficaria assim, ó, integral tripla da função f que depende de x, y e z, mais ou menos a integral tripla da função g que depende de x, y e z, vezes, obviamente, os dois, o diferencial de volume. Lembrando que as duas tratam-se do mesmo sólido G aqui. Bem simples essa propriedade também. Bom, vamos para a próxima propriedade então. É quando tu tem o teu sólido G é definido por uma região G1 mais G2, ou seja, ele possui uma descontinuidade no teu sólido. Como é que tu vai calcular o volume dele? Ou a massa dele? Fazendo dessa forma aqui, ó. A integral tripla do teu sólido G vai ser igual à integral tripla do teu sólido G1 mais a parte G2 dele. Tu vai integrar separadamente as duas partes. Obviamente aqui o diferencial de volume nas duas. Beleza? Bom, lembrando que a função que tu vai usar vai ser a mesma. O que vai diferenciar de um para o outro? Somente os limites de integração aqui, ó. Um vai ser em relação a G1 e o outro em relação a G2. Bom, até aí tudo bem. Agora vamos para o nosso exemplinho dessa aula aqui, ó, para a gente se familiarizar um pouquinho mais com a nossa integral tripla. Bom, bem simples, tá? Nas próximas aulas a gente vai ver umas integrais mais difíceis de se resolver. Mas aqui é bem simples, só para mostrar bem o que ela está calculando. Bom, tu tem um sólido G definido pelas desigualdades. Ou seja, isso aqui vão ser os nossos limites de integração. Limites de integração. Bom, aqui então tu tá vendo que o z varia de 0 a 2, o x de 0 a 3 e o y de 0 a 2. E aqui tá o desenho do nosso sólido G. Ó, é um paralelepípedo, que aqui, ó, em y ele vai de 0 a 2, em x vai de 0 a 3 e em z vai de 0 a 2. Beleza? Bom, como é que a gente vai calcular o volume desse sólido aqui, ó? Dessa maneira aqui, ó, fazendo a integral tripla dele. Bom, ela vai ser assim então, definida. Como? Aqui é a nossa integral tripla do sólido G. O que a gente vai integrar? O seu volume. Então, dV. Bom, agora a gente tem que pôr os limites de integração. A gente pode escolher a nossa ordem aqui. A gente pode calcular primeiro o limite de z, depois de x, depois de y, ou inverter essa ordem. Mas vamos fazer assim.
Bom, em Z, ela vai de 0 a 2. Em X, ela vai de 0 a 3. E em Y, por final, vai de 0 a 2. Do que dv. Isso aqui nada mais é do que a gente integrar dessa forma aqui, ó. Aqui de 0 a 2. Depois de 0 a 3. Depois de 0 a 2, de novo, porque é em Z. Do nosso dz, dx, dy. Lembrando que isso aqui, dv, é igual a isso aqui. Beleza? Te lembra que na primeira aula eu disse que não importava a ordem. Tu pode fazer primeiro o dx, primeiro o dy ou primeiro o dz. Bom, seguindo então o cálculo da nossa integral, a gente vai integrar primeiro o z, ficando dessa maneira aqui, ó. Aqui de 0 a 2. Depois em x de 0 a 3. E agora, a gente integrando aqui em z, integral de dz, z, no intervalo de 0 a 2. Claro, não podemos esquecer que continua aqui o dx e o dy. E assim por diante. Bom, fazendo essa integração aqui, a gente vai chegar que essa integral de 0 a 2, depois de 0 a 3, do número 2 vezes dx dy. Vezes dx dy. Bom, agora a gente integra em relação a x. Então, integrando em relação a x, a gente está quase acabando aqui. Vai sobrar integral de 0 a 2, os limites em y. Aqui, nossa integração em dx. Integrando esse 2dx, a gente vai ficar 2 vezes x. X agora nos limites de 0 a 3. Calculando aqui essa integração, a gente vai chegar finalmente na nossa última integral, de 0 a 2, do valor correspondente a 6 dy. Aqui eu tinha esquecido o dy, mas ele tem que estar sempre acompanhando a nossa integral. Beleza? Bom, agora a gente está quase acabando. Só a última integração em dy. Vai ser aqui, integrando isso aqui, a gente fica com 6y, y de 0 a 2. Logo, nós chegamos no resultado final do nosso volume do nosso paralelepípedo, que é igual a 12. Aí depende da unidade que a gente está trabalhando. Vamos supor que seja metro, então metros cúbicos. Bem simples. Eu só queria te mostrar que, usando a integral tripla, a gente acha o volume do nosso sólido. Claro, um sólido fácil de calcular. A gente pode calcular sem essa integral tripla, mas é só para vocês compararem os resultados, que se a gente fizesse a área da base vezes a altura dele, também chegaríamos nesse resultado de 12 metros cúbicos. Beleza? Bem, espero que tenha entendido então, e até a próxima!